Olá, queridos, a paz seja com todos, amém? Glória a Deus, estamos aí iniciando o mês de novembro, com a graça e o poder de Jesus, mais um mês que vai ser abençoado, vai ser de graça, de poder, de unção, de renovo, de fortalecimento e também comemorativo, porque nós estamos aí para completar mais um ano de Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil. E a semana é a semana da salvação, que é a cor representativa vermelha, a cor da salvação. Amém? Queria ler com vocês Efésios 2:8, que nos diz da seguinte maneira: Pois, pela graça de Deus, vocês são salvos, por meio à fé. Isso não vem de vós, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é um resultado dos vossos esforços, portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Aí nós iremos ler lá também em Romanos 10:9, que está escrito assim: Se da tua boca confessai ao Senhor Jesus, em teu coração credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, sereis salvos. Porque com o coração se crer da justiça, para a justiça, e com a boca se faz a confissão. Nós lemos 2 versículos aqui chave. O primeiro foi que a salvação é um dom da graça, é um poder de graça que foi nos dado de graça por Deus. E nós não podemos nos orgulhar dela. Pastora, como que eu faço para ter essa salvação? O segundo versículo nós já declaramos aqui. Nós temos que confessar e crer na justiça. E crer nesse poder maravilhoso que nos foi nos dado. Pastora, que poder é esse? João 3,16. Vamos ler lá comigo? João 3,16. Que diz da seguinte maneira: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-los. Nós temos 3 versículos chaves aqui para a compreensão da salvação. Porque a salvação, ele é o maior presente que Deus nos oferece. Não é o merecimento nosso, mas é o amor de Jesus, o Filho de Deus, que veio ao mundo e viveu entre nós para morrer uma morte de cruz. Mas ele ressuscitou e nos libertou do pecado, para que nós possamos hoje nos preparar para a nossa vida eterna com Deus. Então nós temos 4 versículos aqui chaves para que nós possamos reviver e compreender a salvação de Deus. Estava falando com meu pai esses dias que tem um vídeo, Vai Valer a Pena. Depois você pesquisa, muitos já viram, muitos já assistiram, mas você que ainda não assistiu, coloca Vai Valer a Pena, trailer, que aí vai aparecer uma explicativa maravilhosa sobre você sacrificar alguém para salvar pessoas que você não conhece. É isso mesmo. É um operário da linha do trem que está ali com... Ele está passando na primeira cena, ele está passando para se locomover até o seu local de trabalho. E aí ele passa pela linha do trem ali, pelos vagões, e aí as pessoas estão entrando, as pessoas estão conversando, e ele está passando com o seu filho. E aí depois a cena é dentro do vagão e ele na operação do trem, da cabine, né, dos trilhos. E ele no vagão tem pessoas drogadas, pessoas tentando se matar, pessoas conversando, pessoas indo do seu trabalho, pessoas indo para o trabalho, vários tipos de pessoas. E ali o filho dele se solta ali dele e vai para baixo da linha da trilha do trem. E ali ele tem 2 opções. Que ele tem que abaixar a linha para fazer uma bifurcação para o trem seguir viagem. E ele tem 2 opções: sacrificar o seu filho
para salvar todos que estão ali dentro do trem, ou salvar o seu filho e todos que estão dentro do trem foi o seu último dia de vida, não ter oportunidade ainda nenhuma. E aquele homem, ele sacrificou o seu filho. O homem sacrificou o seu filho. E depois ele passa sem o seu filho e as pessoas começam a pasmar assim, olhar pelo vitrô. E o merecimento não tem. Não tem. Ele é um dom. Não tem. É incerto, porque o sacrifício que Deus enviou o seu filho não foi incerto. Ele te salvou, ele me salvou. E hoje, com todas as palavras, nós somos co-herdeiros de Cristo. Você é co-herdeiro de Cristo. Você tem um propósito. Jesus nos salvou com um propósito de salvação. Jesus te salvou para que você possa proclamar ao mundo aquilo que te libertou. A cruz te libertou, a cruz me libertou, e hoje nós possamos declarar e manifestar o poder de Deus em aonde quer que nós estivermos. Porque pela graça nós somos salvos. Pela graça nós somos reconectados. E não é um merecimento meu, não é um merecimento seu, é um merecimento de Jesus. Porque foi por Ele. Foi por Ele que nós hoje estamos aqui. Foi por Ele que hoje nós não podemos nos engrandecer de maneira alguma, como o apóstolo Paulo nos diz. Porque não foi por nós, foi por meio de Jesus. Foi Deus que enviou Jesus. E que hoje nós possamos compreender mais ainda esse sacrifício. Porque muitas das vezes ele é esquecido por ocasiões, por momento que nós estamos vivendo, por estações que nós estamos passando, mas não pode ser esquecido porque a salvação é eterna. A salvação é a conexão da eternidade. Porque hoje nós somos livres porque Jesus nos libertou com a morte de cruz. E eu quero ler o último versículo com vocês, que está lá em Lucas 15, 7. O Senhor Jesus. Desculpa, peraí. Lucas 15, 7. Eu fui ler outra tradução. Lucas 15, 7. Pois eu vos digo, assim também haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados do que 99 pessoas boas que não precisam se arrepender. A festa no céu quando alguém se arrepende. A festa no céu quando um pecador volta para a casa do Pai. Esse é o poder da salvação. Pastora, eu não entendi a ligação de tudo isso. Só uma. Não se esqueça da salvação. Não se esqueça da confissão. E não se esqueça que houve festa no céu. Por mim e por você. Quando nós levantamos as nossas mãos e falamos, Senhor Jesus, entra na minha casa. Muda as circunstâncias da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Esse é o poder e o selamento da salvação. Não é merecimento, é graça. Queria que você fechasse os seus olhos nessa tarde, nessa manhã, nessa noite, no seu período que você está assistindo esse vídeo. Mas curva sua cabeça, feche seus olhos. Querido Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, pelo poder dessa salvação. O poder, Senhor, que atingiu a minha vida, que me reconectou contigo, reconectou a minha família contigo. Obrigado, Senhor. Nós somos gratos, Senhor Jesus Cristo, pelo sacrifício, Senhor, da morte de cruz.
não será esquecido jamais. Não será, Senhor, abandonado jamais. Não será, Senhor Jesus Cristo, normatizado jamais. Porque o Senhor nos revelou a salvação. O Senhor nos trouxe a graça e o poder da salvação. Obrigado, Jesus, porque pelo Senhor, hoje nós possamos declarar ao mundo que o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para todo e sempre. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém? Aleluia. Que nós possamos, queridos, jamais esquecer que a salvação é um dom, é o poder da graça. Foi pela graça que o Senhor nos salvou. Não é merecimento. É por Ele. Deus abençoe. Que o Senhor possa tratar sua vida, minha vida. E que nós possamos realmente estar ligado com o poder da graça. Tchau. Fui!